Aleluia. Que bom. Que bom. Amém. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Falando sobre a graça e esforço. E queremos hoje, mais uma vez, afirmar que, embora a graça seja um dom, uma dádiva, um presente, e é sem preço, mas ela não isenta ou não nos isenta de esforço, né? Mesmo recebendo a salvação pela graça, nós precisamos nos esforçar para permanecer nela e para que através dela, que é o acesso a todas as coisas, nós possamos vivenciar tudo que a graça nos acessa ou nos favorece. Hoje nós vivemos num mundo virtual, né? Na verdade, a gente percebe que muitas pessoas têm lutado para definir entre o virtual ou o real. Tem muita gente que encara o virtual como real e tem muita gente que acaba se decepcionando. Porque embora o mundo virtual pareça muito real, ele traz algumas decepções. Hoje tudo é virtual, né? As transações virtuais são cada vez mais comuns. Mas nós precisamos ter correspondência com o mundo real. Não é que a tecnologia hoje nos favorece muitas coisas, né? Estamos hoje lidando a todo tempo com isso. O dinheiro é virtual, existem empresas virtuais, existem amizades virtuais, existe namoro virtual, existe comércio, e comércio hoje em larga escala virtual, mas isso não nos isenta da realidade. A dificuldade que sempre acontece às vezes é quando chega a visita, né? Chega o momento do encontro, do namoro virtual, do saque, né? E da entrega daquele produto que foi adquirido, né, de forma virtual. Não é bem aquele produto que se desejava ou queria. No mundo virtual tudo é possível, né? Tudo é possível. E tudo é belo. Tudo é apresentável. Tudo parece ser aquilo que se mostra. Mas nem sempre se sabe o que está do outro lado, né? Conheço, de vez em quando, ouço reclamação de pessoas, né, que fizeram um pacote de férias aí, virtualmente, chegou lá, as fotos não eram bem o que correspondia com a realidade. Às vezes a empresa até existe, mas não é aquilo que se demonstra ou que se está lá. Nós não sabemos, às vezes, nem se estamos falando com uma pessoa ou com um robô, né? O mundo virtual não nos oferece isso. Se é um homem ou se é uma mulher, ou se lidamos com a verdade ou com a mentira. É verdade que no mundo real, né, às vezes, mesmo lidando com pessoas, a gente está lidando com pessoas mentirosas, né? Mas a mentira parece ser muito mais apresentável, muito mais fácil no mundo virtual. Mas mesmo assim, há muitos que preferem o mundo virtual, a despeito dos grandes riscos, das decepções iminentes e até constantes, mas tem gente que prefere o mundo virtual. Bom, isso nos remete a uma realidade espiritual, né? A Bíblia nos fala a respeito disso. A gente tem falado sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, como um menino, foi um menino que adorava a Deus, um jovem. Nós estamos aí às portas do retiro dos nossos jovens e adolescentes. Nosso desejo é que eles aprendam esse caminho da adoração, da comunhão com Deus, e a cada dia eles estejam mais perto de Deus, né? E Davi foi alguém da sua juventude, né? Na solidão do pasto, né? No seu ofício, né? Do seu encargo que recebeu do seu pai, cuidando do rebanho do pai. Enquanto as ovelhas pastavam, ele era alguém que ocupava o templo, louvando a Deus, salmodiando ao Senhor,
observando a natureza e percebendo nela a expressão do amor de Deus. Temos muitos salmos aí que fala dessa relação de Davi com Deus, mas também contemplando as obras de Deus na natureza. E muitos salmos que Davi louva a Deus, exulta a Deus pela exuberância, pela imponência e pela grandeza daquilo que Deus criou como obra das suas mãos. Davi, como menino, era um adorador. Ele não venceu Golias com uma funda, com a coragem. Ele não venceu Golias apenas também com a unção que recebeu de Samuel. Acho que ele venceu Golias com a comunhão que ele tinha com Deus, com um processo de uma vida na presença de Deus. Na presença de Deus, Davi venceu um urso quando ele ameaçava o rebanho de seu pai. Na presença de Deus, ele venceu um leão quando ameaçava igualmente o rebanho do pai. Na presença de Deus, ele foi visto por Deus, foi encontrado por Deus em adoração. Com a sua harpa, ele já adorava a Deus. Foi encontrado, foi levado à casa de Saul, e com a sua adoração, com seu louvor, acalmava da sua agonia, da sua opressão, o rei. E até que enfim chegou aquele dia, depois de ter sido ungido, o rei de Israel, no anonimato do povo, mas na presença do seu pai, da sua família e do homem de Deus que representava o Senhor. Ele foi com essa unção e com esse processo de vida de comunhão, de presença, ele foi enfrentar Golias e daí em diante tornou-se um homem público e saiu do anonimato. E Davi, de um pastor de ovelhas, de um menino, cumpridor de tarefas da casa do pai, tornou-se um líder no exército, logo no cargo de capitão. Nunca foi um soldado, nunca tinha antes empunhado uma espada, nunca tinha, pelo menos os textos e relatos bíblicos, nunca tinha empunhado ou embraçado um escudo, nunca vestiu uma armadura, nunca foi numa guerra, mas já assumiu a liderança no exército de Saul como capitão. Logo se tornou um general, um conquistador, e logo assumiu, depois do tempo devido, depois de uma longa espera, depois de um processo de muita perseguição, de muito teste, ele com louvor assumiu a liderança e o reinado. Reinou primeiro nas tribos do sul e depois reinou nas tribos do norte. Nesse grande processo de espera, Davi chegou aonde chegou. E a liderança de Davi, a caminhada de Davi, foi uma caminhada na presença de Deus. Foi uma caminhada comprometido com louvor, com adoração, com a comunhão. E na presença de Deus, ele adquiriu experiências com Deus. Fortaleceu a sua confiança em Deus. E confiando em Deus, ele enfrentou tantos obstáculos. Desde o primeiro urso até a própria perseguição da família, a traição dentro da sua casa, o próprio incesto vivido dentro da casa de Davi. Davi viveu muitas dificuldades, mas sempre a comunhão presencial com Deus, a vida com Deus, deu a Davi o poder de suportar todas as coisas. Permaneceu na presença de Deus. A graça fez Davi o homem que de fato se tornou, mas de fato a permanência, o esforço, a perseverança de Davi fez de Davi de fato um grande campeão. Saul, certa vez, ele quis consultar o falecido Samuel no seu declínio espiritual, vamos dizer assim, mas na verdade a crise de Saul não era espiritual, a crise de Saul era de liderança. Ele já não era visto pelo povo, já não era respeitado pelo povo, já não era aclamado pelo povo. E na sua
último intento, ele desejou, procurou uma pitonisa, e um demônio personificou Samuel, e ele foi enganado, né? Em vez dele encontrar com Samuel, ele encontrou-se com um demônio que personificou Samuel, e aí ele acabou nesse caminho, nessa trajetória tão diferenciado de Davi, ele encontrou sendo enganado. Bom, esse é o ponto. Uma crença pode ter sólido fundamento. Nós podemos crer, né, e crermos mesmo em Deus, mas nós podemos ser enganados e podemos ser iludidos quando a nossa fé é uma fé meramente intelectual e não uma fé de proximidade, de comunhão, de relação, uma fé que traga sobre nós a presença de Deus, a graça e a glória de Deus manifesta sobre as nossas vidas. Nós podemos saber que o Senhor é Deus, conhecer muitas verdades e estar informado sobre muito a respeito de Deus e perder a comunhão com Ele. Saul nunca teve uma comunhão profunda com Deus, mas até profetizou em nome de Deus. Se nós lemos a biografia de Saul, Saul chegou a profetizar. Saul chegou, né, a ser, em alguns momentos, ser visitado por Deus, né, e ter a atuação de Deus muito perto da vida dele. Mas a despeito disso, Saul se afastou de Deus. E quando Saul se afastou de Deus, parece que a caminhada para o afastamento é mais rápida do que a caminhada para a proximidade. Para nos aproximarmos de Deus requer das nossas vidas muito esforço, muita renúncia, muita dedicação, muita oração, né? O crescimento espiritual demanda investimento de tempo, de energia, de propósito, de abrir mão de tantas coisas, né? Mas a queda parece ser muito mais difícil. É como uma montanha, né? Subir uma montanha é mais difícil do que descer uma montanha. E quando se desce rolando, é mais rápido ainda. Eu já subi o Sinai, né? Eu e a minha esposa, aí nós subimos o Sinai. Levamos 3 horas e meia subindo o Sinai. E a subida do Sinai não é uma subida fácil, difícil, é bem íngreme. E quando a gente chega próximo ao ponto mais alto do Sinai, a gente tem 472 escadas, né, de pedra, com mais variada distância. Quando a gente pensa que já chegou, ainda tem uma escadaria para subir, e de pedra, uma escada natural, não é uma escada, né, feita, não tem o trabalho da engenharia, né, mas é uma escada que o próprio Deus entalhou na subida, no cume daquilo que se chama Monte Sinai, e é muito difícil subir, mas é muito fácil descer, é muito mais fácil descer o Sinai do que subir o Sinai. Quando a gente desce, já está de dia, né, o sol está claro, né, a gente sabe onde pisa, e parece que descer, a física ajuda, e a gente vai descendo, e é muito rápido descer o Sinai. Então deixa eu falar uma coisa para você, querendo fazer uma analogia. A vida espiritual é assim, é muita canseira para subir, é muito esforço para subir. Sabendo que Deus nos ajuda, sabendo que Deus está conosco, sabemos que o que vai acontecer é muito bom, a gente tem toda a motivação para subir, mas quando a gente descuida em permanecer, a descida é muito rápida. Na minha vida como pastor e observação, é muito triste, é muito alegre e gratificante ver irmãos crescendo na vida espiritual, experimentando Deus, e a cada dia mais se renovando em fé. Mas também é muito triste quando a gente vê alguns irmãos descendo, e parece que é tão difícil segurar um irmão quando ele está descendo, é tão difícil segurar um irmão quando ele está caindo. Às vezes é difícil, mas a gente consegue empurrar ele para subir, mas a gente às vezes não consegue segurar quando ele começa a cair. O declínio é muito complicado. Então, na vida espiritual, não tem como
ser virtual. Não tem como ser algo que não demanda da nossa parte nenhum tipo de esforço, de observação. Na verdade, a mensagem do Evangelho para todos nós é renúncia. E o que Jesus disse que nós devemos fazer é sério. Nós devemos negarmos a nós mesmos. Não há cristianismo, não há vida cristã sem essa negação. Não há crescimento espiritual sem colocar Deus em primeiro lugar. Sem decidir pelo Senhor a todo momento. Não há como negociar o mundo e o Senhor. Não há como estar perto de Deus sem santidade. Não há como ter comunhão com Ele sem oração. E não tem como orar agradando a Deus sem que a nossa oração esteja baseada na palavra dEle. Não tem como agradar a Deus orando de acordo com os nossos desejos, de acordo com a nossa vontade. Ainda que, por mais bem intencionada que ela seja, se estiver fora da vontade soberana de Deus, se tiver contra a santidade de Deus, por mais misericordioso que Ele seja, por mais amoroso, Ele não negocia conosco. Por isso que ser cristão não é muito fácil. Só é fácil quando nós nos rendemos e nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo. Só se torna fácil quando o nosso esforço é de deixar o pecado. Quando o nosso esforço é de resistir à graça de Deus. Mas resistindo à graça de Deus, nos esforçando para fazer a nossa vontade, a vontade de Deus, a vida cristã se torna, às vezes, inviável e até mesmo impossível. Porque Ele é o primeiro, Ele é o único, e Ele deve ser honrado em tudo na nossa vida. Tudo que nós fazemos, por obras, palavras e pensamentos, deve ter a direção e o encaminhamento da glória de Deus. Se não for assim, é mera religiosidade. É como termos experiências virtuais. É como alguém que namora alguém que não conhece. Alguém que, na verdade, é muito parecido com aquilo que nós imaginamos. E é muito fácil alguém se passar por algo que nós queremos ou que nós desejamos. Mas dificilmente alguém que se relaciona de forma presencial, que está conosco no cotidiano e na rotina da nossa vida, consegue nos enganar. O problema é que nós idealizamos. E nós temos uma tendência por virtual, porque é mais fácil encontrar o ideal naquilo que é virtual do que naquilo que é real. É mais fácil a gente ser enganado por alguém que tenta ser aquilo que nós queremos que ele seja, do que nós lidarmos com outra pessoa e saber que o outro é um indivíduo e precisa ser amado e respeitado do jeito que ele é. E se há alguma coisa que deve ser mudado com a nossa parceria, com a nossa amizade, com o nosso investimento, com o nosso cuidado e com a nossa presença diária. Amém? Então, uma crença sólida, ela não nos livra de uma ilusão. A nossa crença deve tornar experiências, ela deve se consolidar como experiências nas nossas vidas. Nós devemos conhecer toda a Escritura, mas nós devemos experimentar tudo aquilo que as Escrituras trazem e dizem a respeito de Deus. E nós só fazemos isso quando nós confirmamos essas verdades com o exercício da nossa fé. Aí sim, ela tão somente confirma a nossa fé, como também nos ajuda a caminhar e adquirir novas experiências com Deus. Amém? Embora nem tudo aconteça como nós desejamos. No ideal, que é uma ilusão, tudo acontece do jeito que a gente deseja. Tem gente que tem uma fé assim,
do jeito que eu pensei, Deus fez do jeito que eu queria, do jeito que Ele me revelou. Quem nunca ouviu isso de alguns crentes? Eu já ouvi muito. Para ele está aberto aquilo como verdade, porque testificou. É do jeito que ele quis, é do jeito que ele sonhou, é do jeito que ele pensou. Não sei se isso é resultado de quem, de fato, tem uma fé baseada na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nunca nos ensina as coisas do jeito que nós pensamos. Quando a nossa fé é uma fé baseada na palavra de Deus, a nossa fé nunca tem a ver com o que nós pensamos. Passa a ser o que nós queremos, porque nós recebemos aquilo que aprendemos, aquilo que é a vontade de Deus pela fé. E nós passamos, a desejar aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus nos ensina. E não, de fato, Deus se amolda à nossa vontade, aos nossos desejos, à nossa maneira de pensar, ou os desejos do coração. O cristianismo, ele não se resume nas nossas crenças, nos nossos ideais, nos nossos valores. Aliás, o cristianismo, na verdade, ele vai moldando as nossas crenças, vai nos incitando aos valores, que estão presentes na palavra de Deus e que são nos ensinados e que são a cada dia consolidados pelo Espírito Santo. Então, nós não cremos naquilo que nós idealizamos. Nós cremos naquilo que, como doutrina, aprendemos. É com o aprendizado que recebemos, que vai consolidando e vai moldando uma fé de verdade que exalta a Deus, que glorifica a Deus, que prioriza a Deus, que nos aproxima de Deus, que nos submete a Deus. E nós vivemos muito mais curvados diante dele do que em outra posição, porque Ele é sempre o Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Temos a dificuldade de até levantar a cabeça diante dEle, porque Ele é santo, é soberano e Senhor sobre todas as coisas. Bom, e a essência, dessa vivência que a palavra de Deus traz, nos remete a um relacionamento pessoal com Cristo Jesus, esse Deus homem, que se tornou o nosso amigo, que conhece de fato a natureza humana, que se fez como um de nós, que morreu por nós, que ressuscitou o terceiro dia e hoje intercede por nós à destra do Pai. Então Ele é o nosso amigo, Ele de fato é o nosso intercessor. Então a nossa fé não é apenas algo que nós idealizamos com valores da terra. A nossa fé, ela vem do céu, ela vem do alto. Ela se traduz em esperança celestial. Ela não se resume a esse tempo, a esse momento, a essa realidade. A nossa fé, ela serve para esses dias, mas ela também nos conduz e nos remete a experiências que nos aguardam e que nós esperamos e aguardamos, porque assim cremos. Porque essa realidade é infundida no nosso coração, pelo Espírito Santo, a cada dia. E essa esperança no futuro afeta a vida do presente. A vida cristã, resultante da palavra de Deus, resultante do Espírito Santo, ela afeta, ela embora seja um conjunto de esperança para as coisas eternas, ela afeta a nossa vida diária, essa fé, essa vida terrena, essa vida temporal, essa fé celestial, ela faz com que a nossa vida terrena seja uma vida diferente das pessoas mortais, das pessoas que vivem sem essa esperança, das pessoas que estão, de fato, é uma fé do aqui e agora, ainda que ela nos remeta a grandezas e a esperanças futuras, mas ela nos faz ter uma postura, de fato, de quem tem algo para esperar e tem algo muito maior, amém? Então, torna Deus vivo, torna Deus ativo, torna Deus presente, torna Deus real, torna de fato aquilo que para muitos, que não conhecem a realidade da fé, muitos que não conhecem de fato a esperança que é em Cristo,
Muitos que têm a fé cristã e julgam a fé cristã, olhando e observando como uma utopia, mas porque eles não têm a esperança, não têm a realidade, não têm a presença do Espírito Santo em suas vidas. Amém? Nós passamos a ser testemunhas de milagres, né? Passamos a ser agente de milagre. Não apenas testemunhar dele, mas ser homens e mulheres ativas, né? Nas mãos de Deus para realizar isso. Temos experiências com oração, temos resultados em oração, sabemos que a nossa oração é atendida e isso nos motiva a orar ainda mais e nos dá inteira certeza que o nosso Deus ouve a oração. E Ele age como resultado dela, age em nosso favor, age a favor do outro através da nossa vida como instrumentos dele de cura e de libertação daqueles que estão cansados. Amém? Não é apenas um desejo. Segundo as Escrituras, é uma água que é produzida do trono de Deus, que descendo sobre nós, inunda as nossas vidas e nos faz mergulhar e nos faz estar volto. Tiago diz que ela, sem obras, é morta. Então, as obras que fazemos demonstram a nossa fé. As obras que nós fazemos não nos justificam, mas ela de fato nos identifica como homens de fato e mulheres, né, homens no sentido genérico, que têm proximidade com Deus. O que eu quero dizer é que a nossa relação com Deus e a sua palavra é a realidade da nossa fé. Lá em Provérbios, capítulo 30, verso 5, tem um versículo com uma frase apenas que diz assim: toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Há duas verdades aí. A primeira, que a palavra de Deus é como Deus, é pura. E pureza quer dizer ausência de qualquer espécie de imundície. A natureza da palavra de Deus é pura. Nela não há malícia, nela não há engano, nela não há dúvida, nela não há nada que possa ter qualquer conotação com impureza, com sujeira. Então a afirmação, né, que o homem sábio faz é que a palavra de Deus é pura. E outra coisa que ele diz a respeito dela, ela é um escudo para todos os que confiam nela. Interessante isso, né? Ela não é um escudo para todos, mas ela é um escudo para todos que nela confiam. Porque, sem querer reescrever a Bíblia, eu acho que a palavra de Deus, que é escudo para todos que confiam nela, também é uma lança para todos aqueles que a rejeitam. Porque quem não está sob o escudo, está à mercê da lança. Então a palavra de Deus, que é escudo, né, que defende, né, que abriga todo aquele que nela está, também ela deixa à mercê de todos aqueles que não confiam nela, toda investida e toda ferida que a falta dela é. Interessante. O termo utilizado, se fosse nela, né, se você tirasse desse versículo, né, se a gente tirasse o nele e colocasse nela, a gente estava pensando o quê? A gente estava pensando na palavra de Deus. Porque a frase diz assim, preste atenção, que é interessante isso. Toda a palavra de Deus é pura. Mas ela é pura porque ela é de Deus. Não é apenas porque ela é a palavra. A pureza não está na palavra, está no Deus da palavra. A palavra é pura porque Deus é puro. Amém? Então a palavra, às vezes, ela se confunde com Deus. Mas ela fala de Deus. Amém? A palavra, ela não é Deus, mas ela fala de Deus, e ela nos remete a Deus. E ele diz assim, é escudo para os que confiam
devia ser nela, se fosse falando da palavra, né? Porque a palavra que nós recebemos de Deus nos leva a confiar em Deus. A palavra de Deus nos faz confiar em Deus. Amém? Tem gente que tem o hábito de usar a palavra como um amuleto, né? A Bíblia aberta no carro. Nós estamos aí em pleno século XXI, né? Algumas contradições. A gente vê, esses dias eu tive no carro de uma pessoa esclarecida, de uma pessoa culta, encontrei a Bíblia aberta no Salmo 91, no painel do carro. É gente que tem uma confiança extrema, mas na Bíblia aberta, como um amuleto de proteção no painel do seu carro, e não no Deus daquela palavra. Vocês estão aqui, não? E eu tive a oportunidade, e aproveitei a oportunidade, de falar que eu me senti o profeta Isaías. Você lembra lá? O profeta Isaías, né, encontrou-se, né? Não, perdão, Filipe, irmãos, lá quando falou com Etíope, eu me senti lá em Samaria, né, o homem de Deus pregava, e o Espírito Santo o levou a um lugar deserto, e ele lia o profeta Isaías, é isso aí a passagem. E ele viu alguém vindo no carro, e se viu solitário, né, e subiu no carro, e o homem estava lendo o livro, os rolos do profeta Isaías, e a pergunta que ele fez era se havia entendimento naquilo que estava lendo. E eu vi aquele homem, né, com a Bíblia aberta, no Salmo 91, amarelado inclusive, que é sol, poeira, né, amarela as páginas. E isso mostra que ele tem fé, às vezes no amuleto e não em Deus. E eu puxei a conversa, e ele mostrou, na hora que eu falei, ele botou a mão na Bíblia. Com a mão na Bíblia, né? E eu fiquei olhando aquilo. Pode ser até bonito, irmão. Eu achei bonito, singelo e sincero a atitude dele. Mas eu disse para ele que tudo aquilo era inútil. E ele ficou. E a única coisa útil é se o que estava contido ali trouxesse Deus para a vida dele. E Deus não estava naquele livro aberto. Deus estava exatamente naquilo que ele se deixou manifestar pelo que está escrito naquele livro. E ele deveria ter, na verdade, relação com aquele livro como ele tem com alimento. Eu comecei assim. Ele deveria se alimentar daquele livro. Conhecer Deus através daquele livro. E eu lembrei desse versículo, assim, eu peguei a Bíblia dele, abri no versículo 30 de Provérbios, verso 5, e eu fiz essa relação da pureza, né, da palavra de Deus, mas que ela se torne escudo para quem confie, não na palavra, mas no Deus da palavra. Às vezes nós, mesmo sabendo essas coisas, a gente tem uma tendência à religiosidade. A gente tem a tendência ao uso de amuletos. A gente tem tendência, né, a mistificar, né, a vida cristã e a substituir a relação, a intimidade com a presença, com a comunhão, com o estar diante de Deus. A gente substitui uma vida regular de oração por um compromisso religioso agendado. É tão bom vir à igreja. É importante vir ao culto. Em todos os cultos. Mas é melhor do que vir aos cultos é viver uma vida de adoração. E quando vir aos cultos, ter o que contar, ter o que compartilhar, ter o que dividir, ter o que dizer. Porque é isso que faz a igreja, um lugar de compartilhamento. Bom, interessante, se o termo utilizado fosse nela ao invés nele, também faria algum sentido para mim. Mas
a Bíblia não dispensa o compromisso com Deus. Eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia, mas a leitura da Bíblia, o conhecimento da Bíblia, deve me fazer experimentar a Deus. A vida cristã não é virtual. Nós precisamos experimentar a Deus, amém? Muitos leem a Bíblia e têm a Bíblia como um livro de história, um livro de poesia. E na Bíblia tem história, tem poesia, tem psicologia, tem antropologia, tem ciências. A Bíblia é um livro maravilhoso, culturalmente rico. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, que infunde Deus, que traz a presença de Deus, que me faz experimentar a Deus, que me faz, na verdade, vislumbrar pela fé a presença, né, e a manifestação de um Deus invisível, e que pela fé ele se torna visível e real na vida de todo aquele. Por quê? Porque quando nós lemos a Bíblia, nós temos uma experiência com o autor da Bíblia. Nós não lemos apenas um livro e não conhecemos o autor. Nós lemos a Bíblia e o livro nos fala do autor. Na verdade, a Bíblia é uma grande biografia, se eu posso dizer assim, do autor dela. Ela deve nos remeter a Deus. Tem muita gente, eu disse aqui dias atrás, né, que usa a Bíblia como instrumento de trabalho, ensina a Bíblia, dá aula das matérias bíblicas, da história bíblica, da geografia bíblica, da teologia bíblica, né, de toda essa coisa complexa, né, das culturas presentes na Bíblia, e nos faz entender e compreender de forma histórica e erudita tudo aquilo que a Bíblia tem, mas às vezes não nos faz conhecer o autor da Bíblia. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós vislumbramos tudo isso, percebemos toda a cultura, toda a ciência, toda a psicologia, tudo que a Bíblia diz, mas nós também conhecemos o autor, porque lemos a Bíblia na presença daquele que inspirou. Vocês estão aqui? Bom, tem gente que gosta, né, de partes da Bíblia, né? Eu já lidou com muita gente, né? Tem gente que gosta dos salmos, que só lê em salmos, que se especializa nos salmos. Tem gente que só gosta das epístolas. Tem gente que só gosta do Velho Testamento, dos profetas, né? Tem gente que só se especializa, né, na cultura hebraica, gosta dos Pentateucos, ensina da cultura hebraica, e daí tem gente que tem preferência por alguns aspectos, alguns trechos da Bíblia, mas não conhece o Deus da Bíblia. Tem gente que vem, né, quando o tema é interessante para ele coloca como prioridade estar na igreja, assistir aquela palestra, né, sobre aquele tema, mas aquilo não remete ao Deus da Bíblia. E é muito triste isso, porque a gente pode até de forma inteligente manter a igreja como um auditório cheio de pessoas, mas a gente não consegue encher as pessoas de Deus sem que o Deus da Bíblia seja visto, percebido, admirado, adorado, e que ele venha a fazer parte de forma real da vida e do cotidiano das pessoas. Volto a dizer que a Bíblia não é um amuleto. O livro não substitui a nossa fé. Pelo contrário, ele deve nos incitar à fé. Ele deve nos colocar diante de Deus. No própria definição de fé, né? Nem a fé sem Deus, ela tem valor algum. Amém ou não amém? Vamos lá, qual é a definição bíblica de fé? Quem é que lembra? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção daquelas que se esperam. Legal. Então nós temos aí uma definição teológica de fé. Aonde está Deus nisso?
Deus está na fé? Deus está na fé ou Deus está nas coisas que espero? Aonde está Deus aí? Então, a fé é um meio para um fim, e não um fim para o meio. Então, não é ter fé, não é quando nós temos fé que nós temos Deus, é quando nós temos Deus que nós temos fé. Deus se revela para que a gente creia nele. Foi Ele que nos atraiu, foi Ele que nos alcançou, foi Ele que nos batizou no primeiro batismo, no batismo do arrependimento, no batismo da fé. A fé que temos é uma fé advinda dele, não advinda do nosso intelecto, não advinda da nossa vontade, mas é advinda da vontade dele, que se revelou a nós e se manifestou, e aí nos fez crer nele. Vocês estão aqui, pessoal? Lembra de Moisés, antes de ver aquele fenômeno na sarça ardente? Ele foi instruído pela sua mãe. Ele crescia, sua mãe dizia: olha, você está no Egito, mas você não é do Egito. Olha, você é alguém especial, você deveria estar morto. Olha, a mãe dele é como a crente pentecostal, deveria ficar no ouvido dele: olha, tu deveria estar morto, todos da tua geração estão mortos, mas você foi poupado, você foi tirado das águas, você é alguém especial, né? E a mãe estava ali tentando infundir em Moisés a identidade dele, e aquilo ficou, mas o Egito falava forte. E quando ele estava mais cheio do Egito do que da identidade da mãe, ele tentou fazer alguma coisa pelo povo da mãe. Ele estava cheio do palácio, da grandeza, da justiça dos homens. E daí ele fugiu. E foi para o deserto. E desaprendeu tudo que aprendeu no Egito, a não ser o seu povo, da onde ele veio, da sua origem. E finalmente Deus, no arbusto, se manifestou para ele. E a primeira coisa que Deus disse a Moisés: tira a tua sandália, o lugar que você pisa é santo. Mas ele estava no deserto, o lugar ele conhecia, a areia, as pedras, aquela vegetação árida, tudo aquilo ele conhecia. Ele estava sendo movido pela curiosidade de um arbusto, né, que estava queimando, mas não se consumia. Mas ele ouviu uma voz, e aquela voz mudou a vida de Moisés. E ele discutiu com aquela voz, e ele foi tendo experiências com aquele Deus, e aquele Deus se tornou o seu Deus. A vida cristã é assim. Nós somos atraídos pela voz de Deus, pela manifestação de Deus, pela palavra de Deus, e vamos nos aproximando dele, e nessa proximidade ele vai transformando a nossa vida, e vai transformando, né, as nossas ações em ações de fé. Amém, queridos? Então, nós não podemos pensar que a Bíblia seja um livro de receita. Tem crente que é assim, acha, né? Ou alguns juristas pensam que a Bíblia é aquele código jurídico, né, que fica lá buscando as melhores nuances da lei. Tem gente que tem a Bíblia assim. A gente pode até estudar a Bíblia com todo o recurso intelectual, mas a Bíblia não é um livro de receita. Tem muitas igrejas que pregam a Bíblia, ensinam a Bíblia como um livro de receita, como se fosse alguns macetes, algum meio para se alcançar determinados fins. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela representa Deus e ela transmite Deus. O fim da palavra anunciada, pregada, lida, persuadida, é a manifestação de Deus. Aí sim nós temos fé. Quando encontramos Deus, nós encontramos a verdade. E aí nós cremos na verdade. E aprendemos mais a respeito dele.
e mais fé adquirimos nele. Amém? Bom, nós precisamos entender isso. Você deve ler os salmos, você deve ler os evangelhos, você deve ler as epístolas, você deve ler o histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. Você pode ler lá o livro da Revelação, que é o Apocalipse, o livro das últimas coisas, mas tudo isso deve te remeter a uma realidade, e não uma fé virtual. Mas isso deve trazer Deus. Há um cântico antigo, né? Não é do tempo da maioria aqui, mas é do meu tempo de juventude, dos vencedores de Cristo. E a letra é muito simples, nós até cantamos algumas vezes. É impossível não crer em ti. É impossível. Depois que ele se revela, é impossível. Sem a revelação dele, a fé é impossível, crer é impossível. Mas depois que ele se revela, é impossível. Quando nós não conhecemos a Deus, a gente vive até sem ele. Mas depois que a gente conhece, depois que nós temos comunhão com ele, é impossível não percebê-lo, é impossível não vê-lo, é impossível não agir com ele, é impossível não estar diante dele. Amém? Bom, o mais grave de tudo isso é quando a palavra de Deus é usada para explorar o próximo. O mais triste de tudo isso é quando a palavra de Deus é usada para manipular o outro, naquilo que se deseja que o outro faça. Há muita gente que faz isso. Há pais que usam a palavra de Deus para manipular os filhos. Ele perdeu a autoridade e ele usa a palavra de Deus para manipular os filhos. Usa o medo. Tem mulher que faz isso com o marido e marido que faz isso com a mulher. Tem pastor que faz isso com a ovelha. E tem ovelha que faz isso com o pastor. Tem gente que usa a palavra de Deus para enganar, usa a palavra de Deus no negócio, né? Usa a palavra de Deus para tirar proveito, usa a palavra de Deus como chave de marketing, né? Para adquirir clientes. Tem gente que usa a palavra de Deus, a Bíblia, né, para se esconder atrás dela como para-raio. Eu já vi muito em repartição pública, gente corrupta, gente bandida, gente ladrona que tem uma Bíblia na sua mesa. Se escuda através da religiosidade para esconder o lobo que ali está. Isso é triste, mas isso existe. Na verdade, essas pessoas estão no virtual. Não estão no real. Porque quando se conhece a palavra de Deus, não se permite fazer isso. Porque o próprio Deus diz: ai daquele que usa o meu nome em vão. Ai daquele. É verdade que para esses a recompensa não faltará. Mas infelizmente, enquanto isso, ele vai vitimando tantas pessoas. Tantas outras pessoas. Nós precisamos tomar cuidado também com o extremo. Porque nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Eu não estou aqui pregando, né, que nós não devemos ser um profundo conhecedor da palavra de Deus. A palavra de Deus traz muitas orientações, que seguindo as orientações nós vamos ter um encontro pessoal com Ele. Nós vamos vê-lo de uma maneira mais real. Mas a palavra de Deus deve nos remeter sempre a Deus. A gente não pode aceitar ficar na metade do caminho, conhecer meia verdade, ou conhecer Deus, né, pelo aquilo que a teoria do que está escrito diz. Satanás, e eu quero lembrar vocês, que ele é um profundo conhecedor da palavra de Deus. O escritor da epístola diz que ele crê e até estremece, mas ele não obedece. Porque a palavra de Deus nos remete à obediência, à adoração, à exaltação. Nós conhecemos a Deus quando nós obedecemos a Deus. Quando nós tornamos a palavra de Deus verdade na nossa vida. E a palavra de Deus é verdade na nossa vida, não quando nós ostentamos ela na camisa, ou quando nós temos um quadrinho.
ou quando nós, temos um chaveiro, ou quando nós usamos, proferimos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus quando ela é prática, quando ela é obedecida, quando ela nos remete ao temor a Ele, à presença dEle, à consciência de quem Ele é. Aí sim, a palavra de Deus infunde temor e abençoa e protege. Nós devemos conhecer para alcançarmos a plena obediência. Nós precisamos conhecer, mas conhecer sem praticar, eu acho que a coisa fica revertida contra a gente. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, e nem sente a necessidade de fazer. Aquela pessoa que faz de conta que faz, mas não faz. E Jesus ensinou isso, que um pai tinha 2 filhos, e disse ao primeiro filho, faz determinada tarefa, e ele se queixou, ele reclamou, ele bateu o pé. E o pai de pronto se dirigiu ao outro e delegou a mesma ordem. E o outro disse, paizinho, pode deixar, é comigo mesmo. Mas não fez. Mas aquele que disse que não faria, se arrependeu e fez. E Jesus pergunta, quem obedeceu o pai? E a gente precisa nos ver entre esses 2 personagens. Será que nós somos aquele que sente a ordem, sente o peso do mandado, sente o peso da renúncia, sente o peso da cruz, sente a dor dos cravos, mas diz, está consumado. Eu rendo a ti o meu espírito. Ou aquele que diz, estou contigo onde quer que tu que fores, mas quando o galo canta, lembrou-se que negou. Vocês estão aqui, pessoal? Nós precisamos saber que tipo de servo, que tipo de adorador nós somos. Porque nós somos servo de quem nós obedecemos. Para obedecer bem, tem que conhecer bem o seu Senhor. Para ser um bom servo, tem que entender com o olhar aquilo que o Senhor quer. Para agradar o Senhor, deve exigir do Senhor pouco esforço para estar em sintonia com Ele. Mas conhecer o Senhor para não obedecê-lo é traição. Conhecer a intimidade do Senhor para desonrá-lo, tem gente que é assim, Vocês me perdoem, eu vou abrir um parênteses. Ele entra na sua casa, sabe a rotina da sua casa, para entrar em outra casa e dizer tudo aquilo que acontece na sua casa. Ele é um traidor. Tem gente que entra numa empresa, sabe todo o segredo da sua empresa, para vender para uma outra empresa. Isso fala do caráter. Isso fala... É impossível a gente manter o segredo. Eu acho até que quem mantém tudo em segredo na sua vida, tem alguma coisa a esconder. Mas às vezes tem gente que não é digno da nossa transparência. Tem gente que usa a nossa transparência inocente para o nosso mal. Mas como saber quem é quem? Não está escrito na testa. Se a gente ficar preocupado com isso, a gente vai ficar à mercê dessas pessoas azedadas pela vida, que ficam usando a internet, com seus azedumes e tudo, e transmitindo azedume para todo mundo, E dando aula de azedo para todo mundo, e desconfiar de todo mundo. Eu acho que o cristão, ele prefere amar, prefere a pureza, prefere o serviço, prefere a transparência. E dos inimigos o Senhor cuida. Porque a desconfiança, às vezes, cerceia alguém de fazer o bem. O julgamento por ferida, por ressentimento,
né, impedem. Tem muito crente que deixa, às vezes, de ajudar, porque tem medo de ser enganado. Já foi enganado várias vezes. Mas eu acho que a gente não deve se deixar vencer pelo mal. A Bíblia nos recomenda vencer o mal pelo bem. Eu disse para um rapaz hoje, eu quero perder sempre. Mas quero ter o que perder. Porque quando a gente pensa que está perdendo, a gente está ganhando. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Tem gente que só vive na intenção de tirar dos outros. Ele vai viver o tempo todo desse jeito. Ele é incapaz de alcançar. Ele é incapaz de ter. Ele é incapaz de possuir. Para ele é mais fácil roubar. Para ele é mais fácil tirar. Para ele é mais fácil enganar. Ele não sabe adquirir. Dignidade não é algo que ele conhece. E quem é digno sempre tem para perder. E sempre terá para perder. É uma lei espiritual que não está no meu esboço, mas eu tenho dito aqui. Amém? Nossa relação com Deus, então, é fundamental. Mas isso não nos dá o direito de menosprezarmos a palavra de Deus. A nossa relação com Deus deve ser de acordo com a palavra de Deus. Deus se deixou traduzir, conhecer. Na Bíblia tem aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus prioriza, aquilo que Deus ama. Então, nós, se amamos a Ele, nós então devemos ter uma relação com Ele segundo as Escrituras, mas segundo as Escrituras devemos nos relacionar com Ele e não somente com as Escrituras. Saber o que Deus quer e não fazer é ter uma relação com as Escrituras e não com Deus das Escrituras. É como alguém que sabe que deve orar e não ora. A Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de vós. Tem gente que não recebe cuidado, porque não lança sobre Ele. Porque a lançar sobre Ele é que demonstra a fé nele. Lembra os discípulos, né? Depois de pescarem a noite inteira, não pegarem nada, Jesus chega quando tudo estava acabado, quando as redes já estavam lavadas para ser guardadas. Jesus, voltem ao mar e lancem a rede à direita do barco. Lembra desse texto? Tem dois textos da pesca maravilhosa. Um que Jesus vai ao encontro deles e outro que eles já estão na praia, já lavaram as redes e chega Jesus atrasado. Esse Jesus é mole, né? Só chega depois da hora. Depois de tudo guardado, depois de uma noite encerrada, depois da frustração tomando conta, chega Jesus lá e diz, precisa ter mais fé. Chega Jesus, voltem ao mar. Voltem ao mar. E lancem a rede à direita do mar. Vocês estão aqui? E eles viram que a palavra de Jesus é tremenda. E que eles quase foram a pique de tanto peixe que tinha na rede. Vocês estão aqui? Então essa relação com Jesus e com a palavra dele nos leva a ele. A gente entende que a palavra dele tem a autoridade dele. E uma vez submetida à palavra dele, o milagre acontece. Nem a nossa vontade, nem a nossa necessidade. Cuidado quando você pensa que Deus se move pela sua necessidade, pelo seu desespero, pela sua dor. Deus ama você. Não está indiferente à sua dor e o seu desespero. Mas Ele é Deus e soberano sobre todas as coisas. Às vezes o teu desespero e a tua dor é pela tua desobediência. Não tem nada a ver com a soberania dEle. Mas todos nós que temos uma relação com a palavra dEle, não com Ele, manipulamos a palavra dEle a nosso favor. Então nós achamos que Ele vai nos socorrer, porque no final de contas a vontade dEle não conta, mas o amor dEle, aleluia,
E tem os pregadores que nos ajudam tanto a pensar assim, que Deus muda de ideia a nosso favor, que Deus é bonzinho conosco, que Deus nos toma pela sua mão, que nos abraça. E tem uns cantores aí que diz que ensina a gente a cantar, vem me abraçar, quero dançar contigo, aleluia. Não é assim, irmão? Falta relação com Deus que é Deus, que é um Deus soberano. Eu quero encerrar voltando ao texto de João 15, 7. Eu acho que na quinta-feira passada eu expus o texto aqui e disse que o versículo 7 dá um sermão, e eu não vou proferir esse sermão por causa do tempo, mas olha só o que Jesus diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas a primeira frase do texto, se vós estiverdes em mim, é Ele. E só há um meio de estarmos nele, e perfeitamente nele, segundo a sua palavra. Mas a palavra nos remete a Ele. A palavra, embora tenha a origem nele, mas tem o objetivo de nos remeter a Ele. Não é? Se nós estivermos na palavra dele, se nós estivermos nele, e a palavra dele estiver em nós, temos o amém, temos o sim. Tudo que pedires em meu nome. Sabe por quê, irmão? Porque não há quem esteja nele, e a palavra dele, nele, que pede qualquer coisa. Quando nós estamos nele, e quando a palavra dele está em nós, nós sabemos o que pedir. Nós somos seletivos no que pedir. Nós estamos orientados no que pedir. Nós não pedimos qualquer coisa. Até porque muitas das coisas que nós poderíamos pedir, a gente percebe que já temos. Muitas coisas que nós achávamos que eram necessárias, elas se tornam desnecessárias, porque nós estamos nele. Estando nele. Eu gosto de um texto paulino, sempre cito ele, quando Paulo fala, que se Deus nos deu a Cristo, como não nos dará com ele todas as coisas? Ele diz, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Primeiro, Deus nos deu a Cristo, Deus nos deu a Ele. Se Ele nos deu, Ele que é o Cristo, que é o que Ele mais ama, e Ele nos deu, como não nos dará as demais coisas? Se Ele nos deu o que Ele era mais valioso, o que Ele era mais precioso, Ele nos deu o seu próprio Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Se Ele deu o seu Filho, como não nos dará com Ele todas as coisas? Às vezes, irmãos, o nosso desejo, as nossas ambições, a nossa carne, o nosso falta de foco, faz a gente querer as coisas e não a Ele. Faz a gente querer o Deus da palavra, ou a palavra de Deus e não o Deus da palavra. Faz a gente citar a palavra sem a soberania de Deus. Faz a gente usurpar a palavra e lançar a palavra de Deus no rosto de Deus para adquirir de Deus aquilo que nós queremos. Tem igreja que ensina isso. Aí alguém diz que eu fico falando mal das igrejas. Como, irmão? Liga a televisão, os caras ensinam isso. Os caras ensinam a manipular Deus. E não a se submeter a Ele. A palavra de Deus nos remete a Deus. E quando nós usamos a palavra de Deus porque nós queremos, não é Deus que nós estamos querendo.
Eu lidei com uma pessoa esses dias aí, bem próximo de mim, que ela está numa crise, porque, né? Todo mundo é abençoado e ela não. Ela está bem em crise com Deus, quer vir na igreja, porque afinal de contas, pede a Deus, Deus não dá, e o outro recebe, ele não recebe, Então não adianta vir na igreja. Vem na igreja para receber o que ele quer. Eu acho que não é do evangelho que essa pessoa está querendo. Ou não é a Bíblia que está lendo. A leitura que se faz é o coração, é os desejos. O que faz a pessoa crer é o que ela deseja. Termino aí, dado o meu horário. Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem, é muito importante permanecer no Senhor. A graça nos faz permanecer. A graça nos acessa a habitação. A palavra no original grego, permanecer é habitar. Nós precisamos habitar, permanecer nele. E nele nós temos todas as coisas. Amém? O salmista diz, agrada-te do Senhor. Agrada-te, pois, do Senhor. E Ele concederá o desejo do seu coração. Olha que como Deus é gracioso. Ele não está propondo um negócio. Ele quer dizer que o que nós precisamos é dele. E quando nós nos agradamos nele, ele nos concede o que é secundário, que às vezes por falta de foco se torna prioritário. Mas é até importante. Deus não... Ele sabe, Ele é Deus, Ele sabe que muitas das coisas que nós priorizamos é importante, só não deve ter o primeiro lugar. Nem sempre o que é importante é prioritário. É aquela questão da urgência, né? Nem sempre o que é urgente é importante. E muitas das coisas que se tornam urgente é porque se negligenciou o que é importante. Aí se torna urgente. E alguém acha que a sua urgência é prioritária. Mas a urgência, na verdade, é a consequência de não saber o que é mais importante. E o que não é. Quando se negligencia o importante, se atrai o urgente. Vocês estão aqui, não? O importante não precisa abrir sirene, não, irmão. O que é urgente, sim. Tem gente com sirene aberta. Tem gente empurrando o outro, sai da frente. Sabe por quê? Negligenciou o importante. Porque quem não negligencia o que é importante, não tem urgência. Sabe o que é importante. Então, que a nossa vida seja uma vida assim, uma vida que permaneça nele. Porque ele é o que vem primeiro. E uma vez nele, as urgências não vão acontecer. Porque a prioridade foi sanada. Porque todos os cuidados, ele nos ajuda a tomar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Estou feliz hoje, porque nós temos reforço, né? Férias é uma bênção, irmão. Amém. Pedrinho, Carol, Andréia, Joilson, Luciana, aleluia. Luciana está de férias, irmão. Ali, bom, né? A Gislane, ela está vivendo isso, né? Tenho certeza. Que agora ela não pode estar em todo culto, né? Então ela sabe que o dia que ela não está, ela está impedida de estar. O dia que ela está, ela pode estar. Então ela sabe o valor de estar, né, Gislane? É assim mesmo. É assim mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Feliz por ver vocês, amém? Vem cá, Luciana, faz essa oração aqui. Termina a nossa reunião orando conosco. Eu oro para Deus, irmão. Eu, às vezes, queria que os irmãos vestissem uma outra camisa. Luciana, desde que vestiu uma camisa aí de uma universidade, ela está impedida de estar conosco. Mas os dons dela faltam, sabia?
Nós não estamos completos quando ela aqui não está. Oremos. Senhor, te bendizemos, te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos porque Tu tens sido, Senhor meu Deus, a nossa força a cada dia. Tu tens sido a nossa luz, o nosso socorro, Senhor. Tu tens sido presente nas nossas vidas, a cada instante, Senhor, de nossas vidas. Te bendizemos, Senhor, por tudo que Tu tens feito, por tudo que Tu has de fazer, por toda a palavra ministrada, Senhor, através do Teu Filho, Senhor. Nós agradecemos a Ti, Senhor. Bendizemos o Teu nome, Senhor. E que a cada dia, Senhor, meu Deus, Tu possa falar ao seu coração. Tu possa cada dia mais, Senhor, implantar o Teu desejo no coração do Teu servo, Senhor. Te bendizemos por isso, Senhor, porque temos, Senhor, através da vida dele, Senhor, ouvido a Tua voz. E Te louvamos por isso, ó Deus, porque temos podido ouvir a Tua voz aos nossos corações, ó Deus. Muito obrigada por isso, ó Deus. Obrigada, Senhor, meu Deus, por cada um que pôde aqui entrar, ó Deus, que pôde, Senhor, meu Deus, ouvir a Tua palavra e que possa não somente ter sido, Senhor, ouvinte, Senhor, mas possam praticar cada dia nas suas vidas, Senhor, porque é isto que Tu deseja das nossas vidas, ó Deus, a prática, a obediência, Senhor, a cada dia, Senhor, essa diferença, Senhor, no mundo que estamos vivendo, Senhor, essa verdadeira diferença como cristãos, ó Deus, praticante da Tua palavra, Senhor, que tem sido ministrada, que tem sido a verdade, Senhor, para as nossas vidas, para revelar este mundo a diferença, Senhor, essa diferença que tem sido impactante, Senhor, para as nossas vidas. Talvez não seja no nosso muito falar, Senhor, mas seja na nossa prática, Senhor, da nossa vida, no nosso dia a dia, Senhor, no nosso viver, ó Deus, que seja nas nossas escolhas, Senhor, que o mundo venha ver, Senhor, a revelação de Jesus Cristo em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por aqueles que aqui não estão, que estão impedidos, ó Deus, aqueles que, Senhor, meu Deus, estão carentes de Ti, aqueles que, Senhor, precisam, Senhor, meu Deus, de cura, seja de cura, Senhor, na saúde física, na saúde espiritual. Senhor, Tu és o socorro bem presente, ó Deus. Tu és aquele que cura, ó Deus. Tu és aquele que traz, Senhor, a vida, Senhor, meu Deus, e a vida verdadeira, ó Deus. E que Tu possa ministrar sobre esse, Senhor, a cura, Senhor. Seja ela a necessidade que houver, Senhor. Lembramos de tantos que nesse momento necessitam de Ti. Tantos que precisam, Senhor, se erguer e se levantar. E eu Te peço em nome de Jesus, Senhor, seja a cura para esse, Senhor. Seja a cura, Senhor. Levanta os Teus filhos, ergue os Teus filhos, Senhor. Liberta os Teus filhos do cativeiro, Senhor. Seja da depressão, seja o que esse mundo tem levado, Senhor. Seja, Senhor, meu Deus, daquilo que, Senhor, meu Deus, o mundo tem impactado os seus corações, Senhor, meu Deus, daquilo que muitos não esperam, Senhor, e tem passado, tem vivido, Senhor, meu Deus, e não tem suportado, mas que Tu venha ser o socorro, Senhor, e venha erguer, Senhor, e venha suprir, Senhor, e venha suprir a necessidade de cada um. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que Tu tens feito. E eu creio, Senhor, que Tu tens muito mais, Senhor, a se revelar em nossas vidas, Senhor, neste lugar, nas nossas vidas, nesta igreja, Senhor. E que possamos ser um contigo, Senhor. E através de nós, Tu venhas fazer muito mais, Pai. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Deus abençoe a todos a paz do Senhor Jesus Cristo.